Olá, seja bem-vindo a mais uma série de estudos da Palavra de Deus do IAG. Eu sou o Leonardo Amaral, sou engenheiro, sou mestre em engenharia nuclear e também sou pós-graduado em arqueologia, história e interpretação da Bíblia, pela UNASP. Nós vamos, nessa série, trabalhar um tema bem diferente, um tema que comumente não é muito abordado, não é muito estudado. O tema vai falar sobre a ira de Deus. Como entender um Deus de amor, um Deus de bondade, como entender um Deus de compaixão e de misericórdia com a sua infinita graça, ser um Deus ao mesmo tempo de ira. Nós lemos na palavra de Deus, aqui em 1 João, no capítulo 4, versículo 8, que aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, como podemos entender um Deus que pune, um Deus de amor que pune as suas criaturas com ira? Como podemos entender a coerência se Deus é amor, como que ele pode irar-se? Será que a ira de Deus é um atributo moral ou um atributo emocional? Essa série nós vamos trabalhar em 4 vídeos para tratar desses temas. Ao longo dessa série veremos temas como a ira de Deus e a sua santidade, a ira de Deus e a sua justiça, a ira de Deus e o seu amor. Vamos ver também como essa ira se manifestou em Cristo Jesus. Então, seja bem-vindo e vamos iniciar então a nossa série A Ira de Deus. Bem, falamos um pouco nessa introdução que Deus ele tem seus atributos. Eu citei que Deus é amor, eu citei que Deus é bondoso, que Deus é misericordioso, que Deus nos deu a sua infinita graça. Podemos entender outros atributos de Deus que foram manifestados sempre, mesmo antes do pecado, como a onipotência de Deus. Deus é um Deus todo-poderoso, a onisciência, Deus ele sabe todas as coisas, a sua onipresença. Falamos do seu amor, bondade, sabedoria, justiça. Esses atributos de Deus são atributos inerentes ao seu próprio caráter que foram revelados para todas as suas criaturas antes do pecado. Porém, alguns atributos de Deus não foram revelados antes de acontecer o pecado. Porém, após o lapso do pecado, Deus ele manifestou alguns outros atributos que outrora não haviam sido manifestados. Quais seriam esses atributos? Por exemplo, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, a sua longanimidade e a ira de Deus. Desses 4 atributos que foram manifestados por Deus após o lapso do pecado, nós vamos destrinchar um pouco cada um deles agora nesse início da série. Vamos iniciar sobre a misericórdia de Deus. A palavra misericórdia, no hebraico, a palavra hesed, ela está ligada à palavra útero, sugerindo então que Deus ele tem um amor profundo, protetor e instintivo, como de uma mãe por um filho. É o amor compassivo de Deus que se manifestou em não aplicar o castigo merecido à raça humana, perdoando os pecados e oferecendo uma restauração. Foi por causa da misericórdia de Deus que Deus ele estabeleceu o plano da salvação para o homem. Mas a misericórdia de Deus, ela não invalida a sua justiça. Lembrando que em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Como houve a transgressão da lei de Deus, a consequência natural dessa transgressão da lei foi a morte. Porém, Deus, ele manifestou misericórdia. A palavra misericórdia vem mesmo lá da miséria, de miserável, ou seja, ele demonstrou amor ao miserável. E essa misericórdia, ela vem para nós, por Deus, à medida que Deus se compadece do miserável pecador. É interessante entender que o que fez Deus gerar a sua misericórdia para nós
foi a quebra da sua lei. Mas se nós formos entender o que consiste a lei de Deus, ou seja, por que Deus deu essa lei do jeito que ela é? Você já parou para imaginar isso? Deus deu a lei como ela é porque Deus é o que é. Se Deus não fosse um Deus bondoso, compassivo e misericordioso, fosse um Deus distante, um Deus vingativo, o que Deus teria dito quando entregou a lei a Moisés? Talvez Deus tivesse dito para Moisés, escrito nas tábuas, seja vingativo com aquele que te trata mal. Talvez Deus tenha dito também, trate mal aquele que tenha indiferença por você. Mas Deus não é assim. Como Deus é amor, então ele é um Deus que preserva as boas relações, tanto com ele e com o seu próximo. Então, quando Deus manifesta a sua misericórdia, Deus está resumindo, na verdade, 3 boas novidades para o ser humano. Quando o ser humano quebra a lei de Deus, então tem um preço a pagar. Porém, Deus permitiu que um substituto viesse para pagar esse preço. Essa é a primeira boa nova. A segunda boa nova seria que Deus encarregou-se de providenciar esse substituto, pois o homem não tinha condições, capacidade de providenciar nada após o lapso do pecado. E a terceira e última e maravilhosa bênção e notícias da sua misericórdia é que Deus se fez o substituto por nós. Então, esse atributo de Deus, ele foi manifestado após o lapso do pecado, a misericórdia. E por falar em um atributo que foi manifestado após o pecado, temos também a graça de Deus. A graça de Deus, segundo Ellen White, aqui na A Maravilhosa Graça de Deus, ela diz: graça é favor imerecido, e o crente é justificado sem qualquer mérito seu próprio, sem nenhum direito a alegar a Deus. É ele justificado pela redenção que há em Cristo Jesus, que está nas cortes do céu como substituto e penhor do pecador. Mas conquanto seja justificado por virtude dos méritos de Cristo, não é ele livre para praticar a injustiça. Esse texto que eu acabei de ler está no livro A Maravilhosa Graça de Deus, na página 181. Nesse texto, Ellen White diz que a graça é um favor imerecido. Não é algo que você conquista, com que você pague. É um presente do amor de Deus. Mas, ao mesmo tempo, essa graça ela é um poder capacitador. Ela não é apenas uma fonte de salvação gratuita, onde o ser humano, aquele que recebe esse presente, está livre para continuar praticando a injustiça. Nós podemos ver, 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 1, o seguinte texto: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. A graça nos fortifica. Ela é um poder capacitador para a salvação. E ela é um dom gratuito de Deus. Mas, ao mesmo tempo, essa graça também é transformadora, porque ela leva o pecador ao arrependimento, ao perdão, à renovação de caráter, mudando o coração e o modo de vida do ser humano. Eu vou ler com vocês aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 4, o que o autor está dizendo para nós em relação a esse poder transformador da graça. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, essa graça, ela é mais um dos atributos de Deus que foi manifestado após o pecado. O terceiro atributo de Deus que foi manifestado após o pecado foi a longanimidade. O que vem a ser longanimidade? É um longo ânimo, ânimo longo.
Deus, ele está dizendo que não tem pavio curto. Você já ouviu falar das pessoas que têm pavio curto? Aquelas pessoas que nem acabam de esperar a outra falar e ela já está irada, agredindo, falando em cima. Ela não deixa nenhum outro concluir o seu raciocínio e o seu pensamento? Pois é, Deus não é assim. Deus, ele tem a capacidade de se demorar em se irar, demonstrando a sua misericórdia e a sua benevolência. E qual é o propósito dessa misericórdia? Ou melhor, dessa longanimidade? É oferecer tempo para o arrependimento e a salvação. Deus, ele é longânimo, ele tem longo ânimo. Por quê? Porque ele oferece tempo para arrependimento e salvação do ser humano. Na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, no versículo 9, vamos ver aqui o que a palavra de Deus nos diz. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então Deus, ele é longânimo. No livro Vida e Ensinos, na página 185, Ellen White diz que há, porém, limites até para a longanimidade de Deus. E muitos estão ultrapassando tais limites. Sobrepujam os limites da graça e, portanto, Deus deve intervir e reivindicar sua honra. É interessante que, apesar de Deus ter pavio longo, ele tem pavio. E muitos ultrapassam os limites da longanimidade de Deus. E nós precisamos aprender a não ultrapassar esses limites. Nós precisamos aprender na sua palavra, em comunhão com Deus, a estar de acordo com aquilo que Deus tem para nós e os princípios de sua palavra, em obediência à sua santa lei e o amor a Deus e ao próximo. Bem, esses três atributos que vimos até agora foram os atributos que refletem o caráter de Deus demonstrado após o lapso do pecado. Mas agora, entrando no cerne da nossa série, nós vamos falar sobre o quarto atributo, que é a ira de Deus. Vamos pensar aqui comigo num pêndulo. Você já viu um pêndulo, se tivesse um relógio aqui, pendurado na minha mão, e ele estivesse paradinho aqui? Se você pegar esse relógio e puxar para um lado, uma extremidade, e soltar, ele não volta diretamente para o ponto de equilíbrio onde estava, mas ele vem daqui, da onde você supostamente pega, e iria para uma outra extremidade e ficaria nessa oscilação pendular. Se fosse, inclusive, em um ambiente a vácuo, e esse fio extensível fosse, na verdade, fosse inextensível, esse pêndulo ele ficaria de uma extremidade à outra eternamente. Por que eu estou falando isso? Porque, remetendo-nos à Idade Média, a igreja naquele período, eles retratavam, davam muita ênfase a alguns atributos de Deus, como juízo, justiça, ira, julgamento, destruição, inferno. Era muita ênfase nesses atributos, nessas doutrinas. Porém, à medida que o tempo foi passando, como vivemos hoje na modernidade, nos tempos mais modernos, nós podemos observar um outro extremo. Hoje se fala muito sobre o amor, a bondade, a misericórdia de Deus, da graça de Deus, porém, não se fala sobre as outras coisas que se falavam na Idade Média, como a ira, a justiça, o inferno, outras doutrinas que são também bíblicas. Então, nós podemos ver que nessa teoria do pêndulo, nós saímos de uma extremidade e fomos para uma outra extremidade. De forma que o tema sobre a ira de Deus, ele não é muito bem abordado e não é muito bem visto atualmente. Mas ele é muito importante para nós entendermos o caráter de Deus. Porque na Bíblia, a ira e o amor e a bondade de Deus, elas são vistas comumente juntas. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui na Bíblia, em João, no capítulo 3, verso 16,
que é o texto onde Deus ele se revela como um Deus de amor, dando Jesus como um presente para a salvação daquele que crê. Todos conhecem esse texto, é muito conhecido, João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É interessante que aqui esse verso demonstra todo esse amor de Deus, que se deu, que se doou para aquele que crê seja salvo. Mas no mesmo capítulo, no último verso desse capítulo, no verso 36, olha o que diz a Bíblia aqui, o discípulo João. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Notem que no mesmo capítulo nós temos Deus mostrando o seu amor infinito, mas ao mesmo tempo ele demonstra a sua ira para aqueles que não crerem. Vamos ver um outro texto também que está contido na sua lei, em Êxodo capítulo 20. Êxodo 20, no verso 5, está relatando o preceito da adoração a imagens. Deus fala, não te encurvarás a elas nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Logo em seguida, no verso 6, ele diz, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Você nota que no mesmo preceito do mandamento, Deus está revelando tanto sua ira quanto o seu amor infinito pela raça humana. Então, o apóstolo Paulo, no capítulo 11 de Romanos, no verso 22, ele mostra muito bem essa relação entre o amor e a ira de Deus. Lá em Romanos, no capítulo 11, versículo 22, nós podemos ler o seguinte. Diz, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutra sorte também tu serás cortado. Então aqui Deus está estabelecendo, parece que um paradoxo. Aquele Deus de amor também é um Deus que se ira. Mas nós vamos ver ao longo dessa série que não é um paradoxo. Nós vamos trabalhar esse tema com mais calma nos outros vídeos. Mas aqui em Romanos 11, 22, Paulo está se referindo que Deus tanto reflete a sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça, como pode também revelar a sua severidade, ou quem sabe, quem a gente pode traduzir essa palavra por a sua ira, para aqueles que permanecem distante em desobediência à sua lei. Bem, mas eu vou fazer uma pergunta muito interessante. O que causa a ira de Deus? Você já parou para pensar? Vamos analisar aqui através do texto bíblico, em Romanos capítulo 1, no verso 18. Vamos ver que resposta a Bíblia tem para nos dizer em relação a essa pergunta. O que causa a ira de Deus? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Então, a resposta à pergunta o que causa a ira de Deus são a impiedade e a injustiça, segundo esse verso bíblico. Bom, o que seria a impiedade e o que seria a injustiça? Talvez você nunca parou para pensar a diferenciação entre essas duas palavras. Mas impiedade é quando o homem peca contra Deus e injustiça é quando o homem peca contra o seu próximo. Vamos analisar esses dois conceitos aqui para nós definirmos bem esse atributo que nós estamos trabalhando sobre a ira de Deus. Se você for em Jeremias, no capítulo 14, no verso 20, nós vamos ver
esse conceito sobre a impiedade. Vamos ver aqui no verso 20 de Jeremias, capítulo 14. Ah, Senhor, conhecemos a nossa impiedade e a maldade de nossos pais. Agora, no final do verso, está dizendo, porque pecamos contra ti. Notem que nesse verso a impiedade está relacionada diretamente a pecar contra Deus. A impiedade nada mais é do que a rejeição contra Deus. É a ausência de temor, a ausência de devoção ao Criador. É uma vida sem considerá-lo nas suas decisões diárias. A impiedade é recusar-se a viver de acordo com os preceitos e a vontade de Deus. E Deus manifesta a sua ira para o ímpio, para o impiedoso. Por exemplo, em Gênesis, no capítulo 6, nós vimos que a raça humana estava numa condição de tanta impiedade que Deus decidiu manifestar a sua ira, destruindo a terra com um dilúvio. Assim como, mais à frente, Deus ele destrói também a cidade de Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque aquela cidade atingiu um grau de impiedade, pecado contra Deus, que ultrapassou o limite da misericórdia de Deus. Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, nas páginas 91 e 92, diz o seguinte: os homens excluíram a Deus de seu conhecimento e adoraram as criaturas de sua própria imaginação. E, como resultado, se tornaram mais e mais aviltados. O mundo estava em sua infância, todavia a iniquidade se tornara tão aprofundada e esparsa que Deus não mais a podia suportar. E ele disse: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei. Gênesis 6, verso 7. Aqui nós vemos que Deus decidiu destruir o homem por causa da impiedade, da iniquidade, do pecado contra ele, os seus princípios. Agora, vamos falar um pouco da injustiça. A injustiça é o pecado contra o próximo. Toda ação pecaminosa, quando o homem mente, rouba, engana, é vista como injustiça, por violar a lei de Deus e prejudicar o próximo. Quando alguém julga sem parcialidade, quando alguém não é imparcial, quando oprime as pessoas fracas, as necessitadas, quando favorece indevidamente alguém, tudo isso é uma grave injustiça que clama a Deus. Portanto, diz o Evangelho de Mateus, no capítulo 7, verso 12. Mateus, capítulo 7, no versículo 12, diz que, portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-los também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então, aquele que faz para o seu semelhante aquilo que quer para si mesmo, está sendo justo. Da mesma forma, Paulo fala em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 25. Quem cometer injustiça, receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Aqui Paulo está falando que aquele que comete injustiça, e com quem você comete injustiça? Com o seu próximo. Você comete injustiça quando você ofende, quando você tira o direito, quando você o julga, quando você mente. Você está cometendo uma injustiça quando você cobiça algo do seu próximo. Então, Deus está dizendo, através do apóstolo Paulo em Colossenses, que de volta você receberá essa injustiça se você pratica a injustiça. Da mesma forma, se pratica a justiça, receberá-la também. Bom, hoje, nessa primeira parte dessa série, nós trabalhamos esses temas dos atributos de Deus que foram manifestados após o pecado. Vimos a misericórdia de Deus, a sua graça, a sua longanimidade e a ira. Nós descrevemos por que Deus manifesta a sua ira, por causa da impiedade e da injustiça. A impiedade é o pecado que o homem comete contra Deus. E a injustiça
é o pecado que o homem comete contra o seu próximo. No próximo vídeo dessa série, nós vamos falar um pouco sobre a ira de Deus e seus atributos. Nós vamos falar também que atributos são esses: a sua santidade, a sua justiça e o seu amor. Será que um Deus de amor é um Deus que pode manifestar a sua ira? Será que um Deus santo, ele pode se irar? Será que um Deus de amor, um Deus de santidade, um Deus de justiça, ele se ira? Vamos entender melhor esse tema no próximo vídeo. Até lá, fiquem com Deus. IAG, juntos avançaremos.